Irmãos e irmãs, pegar o livro, aqueles que tiverem, que está nos acompanhando nas reflexões dessa semana, desta novena, missa e suas partes. Nós estamos acompanhando e meditando os ritos iniciais. Ontem, a motivação, a procissão de entrada, a saudação ao altar, a saudação inicial. Hoje, a partir da página 25, nós acompanhamos o ato penitencial, o hino de louvor e a oração de coleta. Padre Giovanni dizia ontem da motivação com a qual nós chegamos aqui na igreja para rezar a missa. Muito importante, a missa começa com a motivação que fazemos, com a motivação que temos para celebrar. E os ritos iniciais vão antes dos dois grandes momentos da missa, né? O momento da palavra, o momento da Eucaristia, nos preparando, caso a gente ainda não tenha chegado com a motivação daquele jeito, ela vai nos preparando, os ritos iniciais, para que nós, aos poucos, possamos estar bem dispostos para ouvir o Senhor e se alimentar dele. Por isso, como nos diz o título da sessão do ato penitencial, lá na página 25, a comunidade reconhece-se pecadora. Nossa primeira motivação é de rezar como o publicano daquela parábola que Jesus conta. Vocês se lembram? Quando Jesus diz de duas maneiras de rezar. A maneira do fariseu: olha, Senhor, ainda bem que eu sou muito perfeito, sou muito bom. Ainda bem que eu não sou ruim igual esse povo que está aqui do lado. Bem que eu não sou ruim igual esse pecador aí. Graças a Deus o Senhor me fez uma pessoa muito santa. E a outra maneira de rezar era a maneira do publicano, do pecador público, que reza: olha, meu Deus, não sou digno de estar aqui. Sou indigno, tenho muitos pecados, muitos erros, mas reconheço sua santidade, sua grandeza, e quero que ela me mova, apesar dos meus pecados. A liturgia quer nos propor, então, que nós tenhamos esta oração do publicano. Reconheçamos nossa fraqueza. Por isso nós iniciamos nossa celebração, depois de canto, nos unir numa só voz, num só corpo, depois da saudação do Padre, nos colocar que Deus nos convoca, Deus nos reúne em Cristo. Depois é hora de já nos colocarmos como pecadores. O texto que nos traz hoje aqui, que nos motiva a reflexão, diz muito bem disso. O ato penitencial não é uma mini confissão. Não substitui o sacramento da confissão, da penitência. Mas ele tem uma função importante na celebração. Porque, como sempre, o convite do Padre nos faz perceber, quando ele inicia o ato penitencial, nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Das diversas formas que o missal, que é o livro da missa que orienta nossas orações, sempre elas nos colocam. Mais do que dizer quais são os nossos pecados, ficar elencando um monte de pecados assim, a motivação do Padre é, antes de tudo, vamos abrir o nosso espírito ao arrependimento, vamos nos aproximar do Senhor de coração contrito e humilde, vamos nos reconhecer todos pecadores. Lembrem-se das palavras que nós costumamos dizer, porque essa é a nossa condição primeira: reconhecer-se pecador, reconhecer-se frágil, não reconhecer-se autossuficiente. Se eu já estou pronto, perfeito, eu não preciso nem de rezar a missa. Para que da graça de Deus? Então nós começamos nos reconhecendo pecadores. Vem um momento de silêncio importante, que eu vou puxar a orelha dos corais, que de vez em quando nem sempre respeitam esse momento. Não falo especialmente de vocês, mas falo do geral, né? Porque quase sempre esse momento não é tão respeitado. Mas é importante, para que nesse momento de silêncio, a palavra, o convite do Padre, seja absorvido por cada fiel.
agora a hora de eu me reconhecer pecador, de eu me reconhecer frágil. Depois, nós vamos para a oração propriamente dita, que a gente pode rezar ou cantar de 3 formas, né? Uma primeira é dizer a confissão geral dos pecados, no confesso a Deus Todo-Poderoso. A outra é um trecho de um salmo que a gente reza, tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E por fim, uma outra fórmula é rezando as invocações a Jesus Cristo, o Kyrios, o Kyrie. Senhor que viestes, Senhor que fizestes alguma coisa, tende piedade de nós. Cristo que fizestes outra coisa, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 3 invocações. Sempre essa oração que nós podemos rezar ou cantar. Atenção, o canto do ato penitencial não é qualquer canto de perdão, não. Não é cantar o Renova-me, não é cantar Perdão, Senhor, tantos erros cometi, ou qualquer outra música que fala de perdão. A gente está cantando uma oração que já tem sua fórmula. A gente não pode substituir essa fórmula. Em seguida, o padre encerra esse momento com uma oração conclusiva, pedindo que Deus tenha piedade de nós e que nos conduza à vida eterna. São esses os momentos do ato penitencial. Nos domingos e dia de festa, o ato pode ser substituído pelo rito da aspersão, porque aí nós lembramos do grande sacramento do perdão dos pecados, que é o batismo. E a gente lembra que a gente é batizado, que a gente passou pelas águas. E então, ao ser aspergido, nós lembramos também daquele dia em que nós morremos para o pecado e ressurgirmos com Cristo para uma vida nova. Na nossa diocese, o nosso folheto Celebrar utiliza muito dessa fórmula no tempo da Páscoa. Talvez vocês se lembram lá no tempo pascal da gente fazer o ato penitencial em forma de aspersão. Mas vejam, então, esse primeiro momento de se reconhecer pecador e entrar em contato com a misericórdia de Deus. Para isso tem uma resposta muito importante, como estamos lá na página 29, a aclamação, Senhor, tende piedade de nós, Kyrie eleison em grego. Às vezes a gente brinca, né? Essa pessoa está falando em grego. Pelo menos na missa nós costumamos falar uma frase em grego de vez em quando. Kyrie eleison. Era a maneira como se referia ao imperador. Era uma aclamação para dizer que o imperador era o senhor de tudo, o Kyrios, o senhor, o dono de tudo, quase reconhecido como uma divindade, e para se pedir às vezes clemência, piedade, perdão. É interessante porque dizer isso para o imperador era de reconhecê-lo tal como Deus e pedir e reconhecer que ele tinha o poder de fazer algo sobre mim, de conceder sua clemência, seu perdão. Os cristãos logo passaram essa aclamação ao Cristo ressuscitado, porque nós reconhecemos que não está em nenhum senhor humano, em nenhum governante, nenhum líder político, a divindade. Só Deus é Deus. Só Deus é o Kyrios. Só Deus é o Senhor, o dono de tudo. Senhor, tende piedade de nós. E mais do que um pedido, vejam, é uma aclamação. É reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Chamar Jesus de Kyrios é uma maneira de dizer que Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Dizer que Ele tenha piedade, reconhecer que Ele tem o poder de perdoar os pecados. Poder também de ter clemência, misericórdia de nós. Uma aclamação importante. Tão importante que ela sempre está presente. Antiquíssima, vem desde a época que nós celebrávamos em grego, antes ainda de celebrar em latim, lá do comecinho da igreja mesmo, e que perpetua-se nossas celebrações. Tanto que quando nós não temos o Senhor tende piedade de nós no meio do ato penitencial, a gente o canta ou reza depois do ato. Quando a gente reza o confesso
ou quando a gente reza o tende compaixão de nós, vocês vão se lembrar, a gente reza o Senhor, tende piedade de nós, depois da oração de conclusão. Estão destinados nas missas como costumamos fazer. Então, reconhecer a divindade de Jesus, só Ele é o Senhor. Sobre o ato penitencial, gostaria de frisar ainda da nossa postura corporal, porque a gente reza com as palavras, mas o nosso corpo na celebração reza. A menos que seja uma pessoa doente, que não possa participar, já comentei com vocês aqui, me incomoda muito quando a minha postura corporal não ajuda na celebração. Todos estão de pé e eu estou sentado. Todos estão sentados e eu estou ajoelhado, como se a missa fosse algo só meu. Não. Nós juntos mostramos nossa disposição para o celebrar. Quando a gente está de pé, a gente está disposto, a gente está na posição do ressuscitado. Quando a gente está de joelho, a gente está adorando. Quando a gente está sentado, a gente está na posição do discípulo que escuta atentamente. O ato penitencial, segundo as rubricas da igreja, segundo as normas, geralmente é rezado de pé. Aqui em Campo Belo tem um curioso costume de nós rezarmos o ato penitencial ajoelhados. Mas reparem, nas missas televisivas, nas outras cidades onde vocês celebraram, as pessoas não se ajoelham. Não sei como foi introduzido o costume aqui, mas lanço uma provocação. Na missa, geralmente, o gesto de ajoelhar-se é um gesto de adoração, não é um gesto de perdão. Talvez o ideal para a nossa assembleia era ficar mesmo de pé. Provocação, não é ordem não, tá? E um outro ponto, acho engraçado porque o gesto prescrito, o gesto que tem que fazer, eu não vejo muito povo daqui fazer. Que quando a gente reza o confesso, a gente diz minha culpa, minha máxima culpa, a gente bate no peito. Esse gesto é prescrito. Esse gesto, sim, tem a indicação para nós fazermos, que é um gesto bíblico. Em alguns textos se fala de bater no peito, inclusive lá no início do livro do Apocalipse, se fala da multidão que bate no peito e pede perdão. Também é um gesto importante. Tem, às vezes, reparem quando a gente está cantando ou rezando, estou com o microfone afastado, nessa hora eu até falo no microfone por minha culpa, minha máxima culpa, para ver se vocês olham para mim, ver o gesto que eu estou fazendo, para vocês fazerem também. É um gesto interessante, bonito, de quem se reconhece pecador frágil. Vamos para a página 30. A motivação para rezar, escutar a palavra, ouvir o Senhor, depois se alimentar dele, nos convida a louvá-lo também. A gente entra como essa árvore seca, né? Mas a gente, diante da misericórdia de Deus, nós somos planta viva, árvore renovada, florida, bonita e que louva a misericórdia de Deus. O hino do Glória, como nós trazemos aqui, é outra oração antiquíssima também. Aqui diz que é do século V. Então, provavelmente tem 1500 anos que nós rezamos essa oração. Nos dias de festa, né, para marcar a diferença, né, a gente não pode rezar do mesmo jeito todo dia, igual lá na nossa casa, né? Dia de semana a gente come arroz com feijão. Chega o domingo, a gente coloca lasanha, um prato especial. A celebração também tem esse esquema, né? Os dias de domingo, os dias de festa, os dias festivos, tem algo de diferente, tem algo que incrementa para a gente sair com o nosso arroz com feijão do dia a dia. Nos domingos, dias festivos, nessa novena, por exemplo, nós cantamos um hino de louvor, que também é uma oração que a gente canta. Não sei se vocês lembram, antigamente, a gente cantava até uns outros glorinhas por aí, passava a música até a palavra glória, a gente cantava nessa hora. Não sei se vocês repararam, tem algum tempo que esses glórias sumiram, né? Hoje a gente canta geralmente só 2 tipos de glória. O que é aquela oração que a gente reza e aquele outro que é uma adaptação poética que a CNBB fez para o Brasil, porque a oração não é muito melódica para a composição.
Aquele glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados, a vós louvam reis celestes que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Mas percebam que, apesar de outras palavras, diz a mesma coisa da oração que a gente reza maior. Sempre um louvor ao Deus Pai, ao Deus Filho, no Espírito. Um hino antiquíssimo que a gente canta para louvar a Deus, também para pedir misericórdia, para pedir que Ele escute as nossas súplicas, reconhecer a unidade dEle, a grandeza dEle, marcando as festas. E como o hino deveria ser sempre cantado. A gente não canta, a gente não recita o hino nacional, né? A gente sempre canta, né? Hino é uma composição para ser cantada. Glória também deveria, pelo menos, ser sempre um canto de louvor que expressa a nossa alegria. De pé, dispostos, louvamos a Deus. Aí, se vocês quiserem ajoelhar para o ato penitencial, ainda assim, tudo bem. Mas aí, chegou a hora do glória, vamos todos ficar de pé. É hora de louvar a Deus. E a posição de quem louva é a posição de quem aclama, é a posição de pé. É a posição do Cristo ressuscitado. É a posição daqueles que se sentem ressuscitados, animados por Deus. Por fim, encerrando as nossas orações iniciais, a gente tem a oração de coleta. Na página 31, nos diz que nessa oração de coleta, a Assembleia implora ao Senhor. Eu gostaria agora que nós fôssemos juntos para a página 32, para a gente ler o terceiro parágrafo. A coleta é a primeira oração que o presidente da Eucaristia, em nome de toda a Assembleia, eleva ao Senhor. Constitui-se numa preparação ampla da comunidade em vista da escuta, celebração da Palavra de Deus, que se seguirá na liturgia da Palavra. Através do convite oremos de quem preside, toda a Assembleia recolhe em prece silenciosa por alguns momentos, silêncio este concluído pela coleta, que reúne a oração de todos na oração presidencial que o padre profere naquele momento. Oração de coleta. Tem esse nome não porque se coleta dinheiro, mas porque ela coleta os pedidos e as intenções pelas quais nós rezamos celebração. A gente sempre chega com uma bagagem quando a gente vem celebrar, né? E a gente está lá preocupado com um problema durante a semana, porque um amigo nosso está doente, triste porque alguém faleceu, e a gente quer colocar junto de Deus nesse momento. É a hora, depois do oremos, de nós dizermos a Deus do porquê estarmos celebrando naquele dia. E naquela oração presidencial, o padre que faz o papel do Cristo cabeça, recolhe todos os nossos pedidos e junta naquela oração. Ele, em nome da Assembleia, ele eleva a Deus a prece. É interessante porque nesta hora, o padre que preside em nome de Cristo, sua posição corporal também fala do como ele está rezando, sempre de braços abertos, tal como o Filho de Deus, o bom Jesus na cruz. A posição dos braços abertos nossos na hora do Pai Nosso e do Padre em quase todas as orações presidenciais, que ele está rezando em nome da Assembleia, é a postura de Jesus Cristo. Nós queremos, tal como Filho, nos dirigirmos ao Pai nesta oração. Que Deus Pai nos identifique com o Filho dele. Por isso nós sempre rezamos, reparem, ao Pai, as orações quase sempre são dirigidas ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito. Ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito. É o nosso jeito de rezar na liturgia. Convite, então, para nós percebermos, então, como esses 3 últimos momentos do ato penitencial, do glória e da oração de coleta, nos preparam, assim, para nós escutarmos a palavra de Deus na liturgia da palavra. Será o tema de amanhã. Vocês de casa podem, então, lerem depois o capítulo 1 todo, em casa, fica a lição de casa, para nós nos aprofundarmos mais nesses ritos iniciais. Que o bom Jesus continue sempre nos fazendo assembleia orante,
conscientes de nossa condição pecadora, conscientes de que nós a Ele devemos nosso louvor, conscientes de que a Ele nós devemos dirigir sempre elevando nossas súplicas. Ele nos prepare sempre para bem celebrar. Amém.